rapaziada, o calvário do Vasco parece que não tem fim. Contrata jogador, monta elenco, reforça, enche o torcedor de esperança, mas dentro de campo, mais importante, que são os 3 pontos, não vem. O Vasco, após 3 rodadas, a rodada ainda nem terminou, temos jogos na quinta-feira, e o Vasco está na zona de rebaixamento do Brasileirão. O Vasco vai lutar contra rebaixamento por causa disso? Não é isso. O tema não é esse. O que eu quero debater com vocês aqui é talvez a maior crítica ao trabalho do Fernando Diniz. O Fernando Diniz, em Brasileirão, ele pontua pouco. Mais importante do que criar, do que jogar bem, é pontuar. O Vasco precisa pontuar. E o resultado do Vasco da reta final do Brasileiro do ano passado e o início desse Brasileiro é horroroso. Os próprios bons jogos que o Vasco fez na Copa do Brasil, na semifinal e final, apesar de ter ido à final, o Vasco não conseguiu converter em ponto, em vitória, as suas atuações melhores do que o adversário. O Fluminense foi uma vitória, uma derrota, passou nos pênaltis. O Corinthians foram 2 jogos, um empate num dia que a gente foi melhor em Itaquera e a derrota ali no Maracanã. Então, desses 4 jogos, foram 2 derrotas, um empate e uma vitória. O Diniz, você não vê jogos assim que o Vasco joga mal, é amassado pelo adversário e numa cagada colossal ganha por 1-0. Ou é entupido pelo adversário e pelo menos sai com empate. Acontece muito o contrário. Às vezes o Vasco joga melhor, tem a bola, cria, o adversário vem no lance. Jogo da Chapecoense. Aí vamos falar do jogo de hoje. O Bahia jogou para vencer o Vasco? O Vasco foi pior do que o Bahia hoje? O placar não traduz o que foi o jogo. O jogo era no mínimo para um empate. O Bahia começa melhor o jogo, é melhor, mas é mesmo dentro desse momento que o Bahia é melhor, o Bahia faz um gol. E eu preciso falar, foi até coincidência eu estar com essa camisa da Reboque aqui com esse 10, porque a gente vai falar sobre 10, sobre armador. Eu vou entrar daqui a pouco em Everton Ribeiro, Felipe Coutinho e o Johan Rojas. Tá? E a gente toma um gol besta, muito mérito do Rogério Ceni, mérito muito grande, principalmente do Bahia, porque o Bahia tem um camisa 10, o Bahia tem um armador, o Vasco não tem. O Vasco não tem. O Vasco tem um jogador jogando com o nome em campo. E aí, o 10 dos caras resolve, o nosso não. Ele tira um coelho da cartola, óbvio que aquilo foi treinado, ele dá uma fatiada absurda no escanteio, e o Juba vem, acompanha muito bem, dá uma chapadinha ali na bochecha, o Léo Jardim não tinha o que fazer, pulou, não conseguiu chegar na bola, mas a finalização de chapadinha do Juba só acontece porque o Everton Ribeiro consegue bater um escanteio que é difícil pra caramba. Você tem que fatiar a bola, essa bola não pode ser muito lenta, porque se ela viajar demais e for lentona, dá tempo do time adversário, né, correr pra cortar a bola. Se ela for forte, chega um tijolo pro cara finalizar. É muito difícil acertar esse passe que o Everton Ribeiro deu. E o Juba foi feliz na finalização, chegou batendo, a bola foi na bochecha. E o Vasco teve uma oportunidade, pro meu camisa 10 abrir o placar, e ele não consegue fazer o gol. Ele balanga pra cá, ele balanga pra lá, ele tem falta pra bater, ele dá peteleco. Aí eu vou já começar o primeiro debate aqui, que isso está me irritando. O Felipe Coutinho é dono do time do Vasco. E a culpa não é dele, a culpa é do Fernando Diniz. Ele grita com os outros, ele dá esporro com os outros, ele faz os diabos. Agora, com o Felipe Coutinho, ele bota o galho dele dentro. Parece que o Coutinho Parece que o Diniz é subordinado do Coutinho, quando na verdade é o contrário. A hierarquia é treinador, jogador. Mas quando se trata de Coutinho e Diniz, o Coutinho é como se fosse o treinador e o Diniz ali é o jogador. A hierarquia inverte. Mais uma vez, foi visível que o Coutinho não estava bem, estava cansado, não estava conseguindo resolver, choveu muito, campo pesado, e até aí tudo bem. Ninguém é obrigado a jogar bem todo dia, e o treinador tá ali para ver o jogo e tomar as decisões. O Diniz não tira o Coutinho por vontade própria, me vem a parada que o brasileiro implementou, né, com 30 minutos agora tem essa pausa para hidratação, e mais uma vez a câmera foca. O primeiro take da parada
é o Diniz, antes de falar com o time, ele vai falar com o Coutinho. Ele encosta com o Coutinho de lado e você vê ele perguntando: e aí, tá bem? Quer continuar? Sai. E aí, cara, ninguém aqui é criança. Pô, se você minimamente tem vontade de jogar, qual é o jogador que pede pra sair, cara? Sabe quando o Coutinho vai falar que ele quer sair? Que ele tá cansado, Diniz? Nunca! E aí uma pergunta que eu faço: ele só sai se ele morrer? Se ele tiver um treco? Se ele não estiver aguentando dar 3 passos? Porque parece que com relação ao Coutinho, você não analisa o desempenho dele nunca. Ele jogando pra caramba, jogando bem, jogando mal, se arrastando. Ele só sai a hora que ele falar: quero sair, não aguento mais. E aí, cara, é uma sacanagem com o Rojas. Porque o garoto começou, e eu já falei, jogar contra time pequeno é uma coisa. Arrebentou, comeu o jogo com farofa contra o Boa Vista. A gente, opa, acho que tem um reforço interessante ali. Beleza. Aí ele começa naquela furada contra o Mirassol fora, uma escalação maluca, com Nuno, Coutinho, Rojas, um passando por cima do outro. Ele não foi bem e o time todo foi mal. Aí ele arrebenta com o jogo do Madureira. Aí você, opa, mais uma boa. Vamos ver se ele joga. Aí vem o jogo da Chapecoense, o Diniz fez a mesma coisa. O Coutinho mal, o Vasco criando não conseguia matar o Coutinho já morto. O Diniz tinha chamado o Rinestrosa e o Rojas. O garoto tava na beira do campo já pra entrar, recebendo instrução ali do auxiliar do Diniz. E do nada, o Diniz conversa com o Coutinho e o Coutinho pede pra ficar, o Diniz manda, o Rojas volta pro banco. Depois, com 39 minutos do segundo tempo, ele chama o garoto pra entrar. Aí vem o jogo do Botafogo. Um dilúvio, polo aquático, a água, o campo parecendo uma piscina. Pô, o Coutinho jogou até melhor esse jogo. Pô, deu o passe, fez gol ali de pênalti e tal. O Vasco já tinha feito 2-0, até pra preservar, cara. O Coutinho é um jogador já veterano, com 3 cirurgias no joelho. O jogo tava ganho. O Botafogo já com o segundo tempo, quase com sub-20. Tirava o cara, ele podia se machucar num campo, num polo aquático daquele. Aí não, ele me bota o Rojas aos 30 e pouco. E mesmo entrando com poucos minutos, o moleque foi bem de novo. Deu caneta, driblou, meteu bola. Aí hoje, o Coutinho jogando nada. O Vasco trocando para tentar fazer o placar. Aí ele, não julgo, tá? Eu acho que foi uma boa tentativa dele de meter dois homens de presença de área e abrir 2 pontas. Por quê? O Vasco tentava entrar na área do Bahia, tava com dificuldade e as jogadas estavam acabando em cruzamento. O GB fez um jogo patético. O GB nesse momento não merece oportunidade. Ele tá quebrando a bola. Ele entrou até um pouquinho melhor contra o Botafogo, mas hoje ele fez um jogo ridículo de novo. Ridículo. Mas eu entendi a ideia. O jogo ia acabar em muito cruzamento. Então você tira o Brenner, que é mais baixinho, para ver o Spinelli, a coisa não tava andando. Pô, mete mais o GB, bota o Rinestrosa e o Andrés Gomes nas beiradas e beleza. Pô, aí o Coutinho vai jogar numa posição pior. Aí o que ele faz? Ele tira o Thiago Mendes, que tava fazendo não um jogo igual ao do Botafogo, mas um bom jogo, e é o nosso volante mais criativo. E aí entre a intensidade e a força física do Thiago Mendes e a do Coutinho, ele acha que é melhor manter o Coutinho do que o Thiago Mendes. Porque ele não queria abrir mão do Barros, eu acho correto. Quando você quer fazer esse 4-2-4, pelo menos, cara, você tem que ter um cara de mais pegada ali, porque você vai ficar com um time muito exposto no meio. Beleza, dava pra manter o Barros, mas, porra, tirava então o Coutinho, caramba. Ou, se você queria ter um armador do lado do volante e não queria abrir mão do Barros, porra, tirava o Coutinho e botava o Rojas, mas não. Aí o Coutinho vai jogar de segundo volante lá atrás, longe pra cacete do gol. Ele não tinha força pra chegar na frente e também não tinha combatividade pra apertar o time do Bahia quando a gente perdia a bola. Aí tem a parada técnica, ele conversa com o Coutinho pra saber se o Coutinho quer sair, o Coutinho fala não. Me passa 7 minutos, o que mudou? Dos 30 ao 37, ele mais cansado dentro em campo. Tu achou que ele ia tirar um coelho da cartola, Diniz? Aí parece que o Diniz fica torcendo assim, pelo amor de Deus, Coutinho, tira um coelho da cartola. Diniz, o Coutinho não tá tirando um coelho da cartola nem quando ele tá inteiro, cara.
Nem quando o jogo começa, quando ele tá fresco. Ele vai tirar coelho da cartola com 10, 15, 20, 25 no segundo tempo, cara. Contra um time físico pra cacete, que é o time do Bahia. Eu não consigo achar isso normal. Eu não tô nem aí se o fã-clube dele vai ficar enchendo o saco nos comentários. Ah, porque ele tem 3 gols, mas esse gol no Maricá, gol de pênalti no Botafogo. Ele joga assim, que ele faz um gol cagado contra o Mirassol, que o cara quase matou ele em campo. Uma bola jogada no Puma de qualquer jeito lá. Mérito dele, acreditou, foi lá, se jogou na bola e fez o gol. Pô, maneiro. Mas e o jogo, cara? Isso me dá raiva. A gente vive a merda da geração SofaScore. Parece que o mais importante é número. A mesma coisa, nego endeusando o Verratti pelo ano passado porque ele fez 27 gols. Sendo que a segunda metade da temporada dele é horrível. Mas a geração SofaScore que não assiste jogo e tudo que é o mais importante do jogo é a praga do número. Ah, o número aí tem tantos gols, mas e o jogo, velho? Tá, e tu tira os gols do Coutinho que ele tem feito aqui a colar. E o desempenho dele? O Everton Ribeiro hoje deu um passe no escanteio e botou o Juba pra meter o gol. Tem uma jogada de perigo do Bahia no segundo tempo, um lançamento de cinema, jogador craque, que o Everton Ribeiro é craque. Um lançamento primoroso diante do meio de campo para botar o menino na cara do gol que chuta cruzado, acho que foi o Juba de novo. Quantas vezes você viu o Vasco em cima, o Bahia conseguia recuperar uma bola, nego já achava o Everton Ribeiro, ele cavava uma falta. Teve um lance, o Bahia rouba, Everaldo, Everton Ribeiro segura, gira, Thiago Mendes dá a porrada nele. É um cara que mete o companheiro na cara do gol, é bom na bola parada, quando precisa, o time tá tomando sufoco, cava uma faltinha. O que o Coutinho tá agregando ao time do Vasco? Eu não tô pedindo pra ele ir embora, eu não acho que ele é -1, não é isso. Eu quero que ele renove o contrato com valores menores e continue no grupo, ele é útil. Só que entre ser útil, de eu querer ele no elenco, e ele ser endeusado, intocável, o dono do time, tem uma diferença muito grande. Fora a sacanagem com o Rojas, porque o moleque joga bem sempre e não tem oportunidade. Aí vai fazer o quê? Vai botar ele pra jogar com Volta Redonda? Aí quando chega o jogo do Brasileiro, que é o jogo à Vera, tu joga com o Coutinho. Pô, velho, só eu que tô vendo isso? Só eu que reparo que os escanteios do Coutinho são horríveis? Quando ele vai pro escanteio, a minha vontade é de mudar de canal, porque ele não acerta um escanteio. O Nuno bate escanteio melhor do que ele, o Piton bate escanteio melhor do que ele. Pô, galera, ó, o Vasco tá em primeiro lugar, depois vem a gente, torcedor, e depois vem o jogador, ou até o torcedor acima, o clube em segundo, e o jogador em terceiro. Mas jogador nenhum, nem o Roberto Dinamite está acima do clube. E isso me irrita dos anos pra cá, porque tem torcedor do Vasco que coloca jogador acima da instituição. Era assim com o Payet, era um pouco assim com o Verratti já na reta final da passagem dele no Vasco, e tá indo pelo mesmo caminho com o Coutinho. E hoje, o repórter da Globo, você errou. Não vou falar que você mentiu, porque você pode ter tido uma interpretação errada. A vaia da torcida não foi pro Diniz, na hora que ele tira o Diniz e bota o Coutinho e bota o Rojas, não. A torcida vaiou o Coutinho. Antes, o Diniz estava sendo xingado de burro, quando ele tira o Mendes e bota ali... ele vou lembrar agora quem ele fez lá. Ele botou o GB, né? Ali ele foi chamado de burro. E depois da substituição, da saída da troca do Coutinho pelo Rojas, a galera ficou xingando o Diniz e pedindo a saída dele. Eu não tô dizendo que não houve vaias e xingamento. Foi o que mais teve. O Diniz foi super xingado. Mas naquele episódio específico da troca do Rojas pelo Coutinho, a galera tava vaiando o Coutinho pela atuação ridícula dele hoje. Aí o repórter, não, eu acho que a vaia foi pro Diniz, porque já tinha xingado ele antes. Não, a torcida do Vasco hoje vaiou a atuação do Coutinho. Com mérito, tem uma galera acordando. Pô, até quando, cara? Futebol mudou, futebol hoje é força, é dinâmica, é intensidade. Acho até que ele tem condição de render mais vindo no segundo tempo, pegando o time adversário mais cansado, já mais ou menos no ritmo dele. É o momento que o jogo tá se decidindo, você precisa confirmar a vitória, ou você tá empatado e tá pra ganhar o jogo, ou tá perdendo e precisa virar. Legal.
Ele só aguenta jogar num bom nível 30, 35 minutos. Ele já acaba o primeiro tempo morrendo e ele se arrasta ao segundo tempo. Até se a gente dosar melhor a energia dele, deixa eu ver o Rose um pouquinho, cara. Aí eu vou falar assim do Fernando Diniz. Diniz, pô, cara, te agradeço pra caramba as contratações. Pô, você tá sendo muito importante. Muitos jogadores falam que vem por causa de você. Legal. Já falei o que eu penso sobre essa tua subserviência ao Coutinho. Mas, velhão, tem que pontuar, cara. Eu tava vendo um debate hoje no programa Seleção Sport TV, que isso me fez sair um pouco da nossa bolha, porque a gente vive em bolhas hoje, né? Os próprios canais nichados de clube são bolhas. Dá um zoom out, sai da bolha e olha o todo. Tem muito time jogando mal. Cruzeiro não tá rendendo, o Galo não tá rendendo, o Flamengo ganhou ontem, sabe lá Deus como, tomou um amasso do Vitória no Barradão e ganhou na cagada, e foi a primeira vitória do Flamengo agora. O Flamengo só tinha ganhado do Vasco, o time titular, e agora? Tomou uma porrada de cacete aí e ganhou ontem, sabe lá Deus como, do Vitória. Tem muito time jogando mal. Times até mais cotados, de qualidade. Beleza, tudo bem, não é só o Vasco que não consegue desempenho. Só que eu preciso também, Diniz, de ponto, velho. E de novo a gente tá naquele filme repetido. O Vasco, para ganhar um jogo, tem que fazer uma partida de almanaque, 700 finalização, cara, é um parto o Vasco fazer um gol. E não é porque, cara, a gente tem dificuldade de criar, não, o time até cria. Olha o primeiro tempo. É bola bloqueada, é cabeceio raspando na trave, é defesa do goleiro, é cruzamento correndo a área inteira e não tem alguém para botar um pezinho e botar a bola para dentro do gol. O Vasco teve volume. Mereceu ter pelo menos empatado o jogo no primeiro tempo. Segundo tempo foi meio atabalhoado, foi um chute de fora da área ali do Barros, uma cabeçada do Spinelli sem perigo pro goleiro defender. Não teve uma chance clara no segundo tempo, apesar de ter tido volume. Mas aí o Vasco toma um gol de escanteio. O Vasco podia ter tomado o segundo gol no lançamento no contra-ataque. O Vasco toma um gol de falta no último lance do jogo lá da casa do cacete. Aí é o quê? É azar? É espiritual? Eu não sei, irmão. Eu só sei que eu não aguento mais ver isso, pô. Qual é o jogo que vocês viram o Vasco ganhar na cagada? Pra gente não acontece. Lembra da galera que é mais antiga do canal? O pãozinho caindo, manteiguinha pra cima e pra baixo? Pô, velho, o pão de todo mundo cai com a manteiga pra cima, só o nosso que cai pra baixo. O Diniz não vai cair agora, esquece. Pode tirar isso da cabeça de vocês. Não vai, não vai. Agora, eu espero que pelo menos ele seja mais apertado internamente. Porque é legal, beleza, é bom manter treinador, show. Pô, ele tá sendo importante, acho que o time ofensivamente até cria. Mas e o ponto, cara? Beleza, eu quero pontuar, cara. É isso, tá? Me estendi bastante. Não podia deixar isso passar batido. Aconteceu hoje pela segunda vez, e já tinha acontecido com a Chapecoense, uma parada que não é maneira. O torcedor, ele é soberano. O torcedor não tem direito de quebrar nada, de intimidar os outros na rua, de tacar pé. Isso o torcedor não tem direito. Pagou ingresso, tá na arquibancada, vaiar, xingar, cobrar, apoiar, aplaudir, não cometendo crime, cara. Você pode cobrar ou empurrar. Agora, hoje, pela segunda vez nesse Campeonato Brasileiro, o jogo da Chape, o jogo de hoje, acabou o jogo, a torcida tava pedindo fora Diniz, cobrando, xingando, e aí não deu nem um minuto, jogaram o hino do Vasco alto nas alturas para abafar o protesto da torcida. Isso não é maneiro e isso é antidemocrático, inclusive. Tá? O Vasco, quando ganha jogo em São Januário, pô, legal, sobe o hino pra galera cantar. Agora, deixa o torcedor se manifestar e vaiar. É a segunda vez que o Vasco não ganha em São Januário, que o torcedor tá xingando, tá cobrando e sobem o hino do Vasco e bota o som nas alturas pra abafar as vaias. Isso não é maneiro. Isso, inclusive, é antidemocrático. Beleza? Então ninguém tá defendendo aqui cobrar jogador na rua, tacar pedra, quebrar as coisas. Não. Isso é vandalismo. Agora, protestar, reclamar, aí a opinião é livre. Tem gente que acha que o Diniz já tem que cair, tem gente que acha que é precoce. Cara, aí é opinião.
Agora, você impedir as pessoas de se manifestar, desde que não esteja ninguém cometendo um crime e passando do ponto, eu acho isso errado. E eu percebi isso, não sei se todo mundo prestou atenção logo assim que acabou o jogo, tá? O Spinelli foi um personagem importante, porque estreou, a galera, pô, dá pra ver que a torcida tá com ele. Se fosse pela torcida, o titular era o Spinelli. Fez um jogo bem ok, bem abaixo, fraco, mas, cara, é a estreia do cara. O Vasco coletivamente também hoje não foi bem. Brigou, roubou bola, deu umas cabeçadas meia maluca ali. E é isso, tem que ver mais, tá? Mas não dá pra dizer que ele é bom ou é ruim pela estreia de hoje, tá? O próprio Brenner tinha feito uns jogos meio abaixo, já foi bem contra o Botafogo, hoje já caiu um pouquinho. Teve uma jogada interessante no primeiro tempo, que ele dribla o primeiro e ia dando tapa indo pra dentro da área no segundo. O cara deu uma porrada nele, ele sofreu a falta. E é isso, tá? Não sei qual time que o Diniz vai levar contra o Volta Redonda, tomara que o Cuiabano possa jogar logo. O PH tá voltando aos pouquinhos, teve um problema no pé, mas é isso, cara. Eu sei que é difícil pedir paciência ao torcedor do Vasco. Entendo completamente a manifestação e a insatisfação. E tem que pontuar, velhão. Tem que pontuar, só que a gente veio de 3 jogos agora, com 2 jogos em casa. E a tabela do Vasco agora vai complicar. E a gente vai entrar nessa reta final de Carioca. É o Volta Redonda agora. Depois, muito possivelmente, teremos um clássico aí na semifinal, com jogo ida e volta. E possivelmente, ou não, se cair antes, uma final de estadual. Beleza? Então é isso, galera. Esse é um fecho com vocês, o nosso tradicional pós-jogo. Não acho que o Vasco jogou para perder. Não acho que o Bahia mereceu vencer o jogo. Foi competente na oportunidade que teve. Mas, cara, tem hora que não dá para ser competente. O Flamengo ontem jogou nada. Tomou um vareio do Vitória e levou os 3 pontos, irmão. Queria eu ter tomado 50 finalização hoje, com o Léo Jardim tendo feito 38 defesas e ganhar o jogo de 1-0. Aí eu ia falar, pô, ganhei hoje, mas pô, desempenho foi uma merda, mas ganhei, mano. Que adianta? E hoje o Vasco nem fez um jogaço, um bom jogo, como foi contra a Chapecoense. Ali mesmo, foi azar mesmo. O time jogou pra caramba e empatou o jogo. Hoje não jogou pra perder, mas passou longe de ter feito um bom jogo. Inclusive, o Bahia teve uma postura meio malaca também, porque tava bem, fez o gol e aí parece que os caras abriram mão, né, de jogar. Beleza? Então é isso, galera. Esse eu fecho com vocês no nosso tradicional pós-jogo e amanhã a gente volta com mais informação. Tamo junto.